Você se lembra deste gabarito de alianças? Na teleaula passada, nós vimos que com este gabarito de alianças, o seu Jorge faz uma medição indireta para tirar em instantes a medida dos dedos dos noivos. E nós vimos também que esse recurso para medir por comparação também é usado pelo profissional da mecânica, lembra? O que o seu Jorge está falando é que na mecânica a comparação indireta é feita tanto por calibradores, que foi o tema da última teleaula, como por verificadores, que é o assunto desta teleaula de hoje. Hoje você vai aprender para que servem e como funcionam os diversos tipos de verificadores. Viu só? A nossa teleaula de hoje está justinha para quem quer os melhores resultados na mecânica. Pronto, Sofia. Então aqui as réguas de controle que você me pediu. Agora me diz uma coisa. Essas réguas aí controlam o quê, hein? É o seguinte. Essas réguas são instrumentos usados na verificação das superfícies planas. Elas podem ser de aço ou de ferro fundido. Tá bom. Mas aqui tem réguas de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é forma. Assim vai ficar muito difícil, né? Não vai ficar difícil, não. Você sabe que essas réguas de controle, elas são usadas na verificação de superfícies planas. E elas se dividem em 2 grupos. O primeiro grupo são as réguas de fios retificados. E o outro grupo são as réguas de faces retificadas ou rasqueteadas. Eu acho que a superfície dessa peça tá super plana. Calma, Tito, você ainda não usou a régua de controle? Bom, então me diga lá, qual dos 2 grupos que eu vou usar para saber se o meu trabalho tá com qualidade? No seu caso, você vai ter que usar o grupo das réguas de fio retificado. Veja, esta é a régua biselada, também conhecida por régua chanfrada. Por causa da forma de faca, ela tem o nome de biselada. Feita de aço carbono, temperada e retificada, tem o fio um pouco arredondado. Como é que eu verifico a superfície plana dessa peça aqui, ó? Primeiro apoie de leve o fio da régua sobre a superfície da peça. Depois olhe contra a luz. Se a luz passar, é porque a superfície não está perfeitamente plana. Depois, é só repetir essa operação em várias posições. Mas nessa peça aqui, ó, com um furo quadrado, eu não consigo usar a régua biselada. Como é que eu faço? Aí, você usa a régua triangular. Ela também é de aço carbono, mas em forma de triângulo, com canais côncavos no centro e em todo o comprimento de cada face. Todas elas são temperadas, retificadas e com fios arredondados. Dá licença, vizinho? Passei para bater um papo. Mas se eu estou te atrapalhando, eu volto depois. Imagina, Antero, você chegou em boa hora. Você vai me ajudar a fazer a manutenção desse torno que não está legal. Ele não está mantendo os diâmetros, está fazendo cones em vez de cilindros, vê se pode. Me diz uma coisa, que instrumento é bom para este tipo de serviço? Eu vou usar os 2 tipos de réguas de faces retificadas ou rasqueteadas. A de superfície plana, que é essa aqui, serve para achar as partes altas das superfícies planas que devem ser rasqueteadas, ou seja, que devem ser raspadas. E a triangular plana serve para verificar a planeza de 2 superfícies em ângulo agudo, ou empenamento de bloco de motor, podendo ter ângulo de 45 graus ou de 60 graus. Pelo que eu estou vendo, as 2 foram feitas de ferro fundido. Ananias, como é que elas são usadas? Primeiro eu faço o seguinte, ó, me ajuda aqui. Primeiro eu vou passar tinta na superfície. A tinta tem que ficar espalhada uniformemente, porque é a superfície plana que vai entrar em contato com o barramento do torno. Aí, é só deslizar a régua sem pressioná-la que a tinta marca os pontos altos, indicando que eles devem ser raspados. E o rabo de andorinha do carro transversal do torno? Tá tudo certo com ele? Que nada. Com a ajuda dessa régua triangular plana, eu vou repetir a operação de rasqueteamento que eu fiz aqui no barramento do torno. Olha só. Olha, Sofia, só que eu conheço muita peça na mecânica maior do que essa régua aqui. Aí complica fazer o trabalho, né? É por isso que sempre que for possível,
A régua ela deve ter um comprimento maior do que a superfície a ser verificada. E como é que eu vou saber os tamanhos de réguas disponíveis por aí? Não se preocupe, Caio. As dimensões das réguas encontradas no comércio estão todas indicadas nos catálogos do fabricante. Isso aí realmente ajuda a fazer um trabalho de qualidade, né? E se você está preocupado com a qualidade, tem alguns pontos básicos que você não pode esquecer para a melhor conservação do instrumento. É importante não pressionar nem atritar a régua de fios retificados contra a superfície. A operação deve ser feita com leveza. Evitar choque, então, é fundamental. Por isso é recomendado não manter a régua de controle em contato com outros instrumentos. Em caso de ferrugem nas suas superfícies, a régua deve ser limpa com pedra pómez e óleo. A lixa não pode ser usada de jeito nenhum. Depois de ser usada, a régua deve ser limpa, lubrificada e guardada em seu estojo. Silva, dá uma olhada. Que beleza de peça que eu acabo de fazer. Bonita ela é. Precisa ver se o seu ângulo tem mesmo 90 graus. Oh, mas é só bater o olho, ó. 90 graus. Calma, Titão. Vamos conferir isso no esquadro de precisão. Como esse instrumento de precisão tem o formato de um ângulo reto, ele vai dizer pra gente se a sua peça tá boa ou não. Quer dizer que é pra isso que ele serve? Para fazer a verificação de superfícies com ângulos a 90 graus? Exatamente. O esquadro é um instrumento muito valioso para metrologia. Ele existe de vários tipos. Por isso, ele é classificado de acordo com sua forma ou tamanho. E de que tipo é esse aqui, ó? Esse é um esquadro simples ou plano de uma só peça. Este outro modelo, formado por duas peças que são a base e a lâmina lisa, é ideal para a traçagem de peças. Já o esquadro com lâmina biselada é usado para se conseguir melhor visualização por causa da sua pequena superfície de contato. Os tamanhos dos esquadros são dados pelo comprimento da lâmina L1 e da base L2. Mas o comprimento da lâmina L1 e da base L2 não variam demais? Variam. Olha, com tantos tamanhos diferentes de esquadro, tiveram que criar até uma tabela específica. Ó, dá aqui uma olhada. Essa tabela traz as dimensões em milímetros do comprimento da lâmina e da base. Tudo de acordo com as normas da ABNT. Ô, Sofia, esses aqui também são instrumentos de medida, hein? São sim de muita utilidade, são os gabaritos. Em determinados trabalhos feitos em série é preciso lidar com perfis complexos, com furações, suportes e montagens. E aí, o profissional de mecânica pode usar esses gabaritos para fazer verificações, controles e até para facilitar alguma operação, é isso? Exatamente. O gabarito é um instrumento relativamente simples, feito de aço carbono, e ele pode até mesmo ser fabricado pelo próprio mecânico. E fica bom? Claro, dá até para dizer que os gabaritos são instrumentos de verificação feitos sob medida para a necessidade do mecânico. Como assim? É que suas formas, tipos e tamanhos variam de acordo com o trabalho que deve ser realizado. Os gabaritos comerciais são encontrados à venda em formas padronizadas. Existem verificadores de raios, de ângulo fixo para ferramenta de corte, escantilhões para rosca métrica e Whitworth. Silva, eu só não sei para que serve vários desses instrumentos aqui. Para mim, por exemplo, esse aqui parece um canivete. Tito, até que lembra, mas esse daqui é um verificador de raio. Ele serve para verificar raios internos e externos. Repare que cada lâmina traz estampada a medida do raio. Suas dimensões variam em geral de 1 a 15 milímetros ou de 1/32 de polegada a meia polegada. Bom, tudo bem, mas qual é a diferença dos dois extremos do verificador de raios? É que este lado verifica raio côncavo, este outro verifica raio convexo. E que outro tipo é esse aí? Esse daqui é o verificador de ângulos. Olha aqui. Ele serve para verificar as superfícies em ângulos? Exatamente. Veja que cada lâmina tem um ângulo gravado que varia de 1 a 45 graus. Tito, olha só como é fácil fazer a verificação de uma ferramenta. Olha, eu já sei quais são os instrumentos para verificar a planeza de superfície de uma peça e até o seu ângulo. Mas como é que eu sei a espessura de uma chapa que vai ser usada na fabricação de uma peça? Boa pergunta, Caio. Nesse caso, você pode contar com a ajuda das fieiras. A fieira também é chamada de verificador de chapas e fios.
Ela serve para verificação de espessuras e diâmetros. Ela é bem resistente, hein? É sim. Esse modelo é de aço temperado. Por que existem tantos entalhes? Cada entalhe corresponde a uma medida de diâmetro dos fios ou espessura de chapas, conforme a fieira adotada. A verificação é feita por tentativas, procurando um entalhe que se ajusta ao fio ou à chapa que se deseja verificar. No Brasil, nós adotamos as fieiras mais usadas na Inglaterra e nos Estados Unidos. Para fazer a comparação entre essas duas medidas, existem tabelas específicas, que você encontra no seu livro de estudos. Silva, usar uma tabela até que é muito fácil. Agora, posicionar essa ferramenta aqui no torno... Mas, Tito, você precisa usar os escantilhões para rosca métrica e Whitworth. Eles servem para verificar e posicionar ferramentas para roscar em um torno aqui. Viu? Bom, agora só falta dar uma olhada se o passo dessa rosca aqui, ó, tá como manda o figurino. Ué, você não sabe que o verificador de roscas é usado justamente para verificar rosca em todos os sistemas? Repare que nas suas lâminas está gravado o número de fios por polegada ou o passo da rosca em milímetros. Pronto. Tá aqui a broca que não estava cortando. Ah, obrigado, Antero. E para saber se ela ficou afiada mesmo, eu vou utilizar o verificador de ângulo de broca. Ele serve para medir o ângulo de 59 graus e para checar a aresta da broca. Ficou ótima essa broca, né? Então, acabou a manutenção da oficina. Ah, não acabou não. Eu ia me esquecendo de... Eu tenho que ainda checar a folga do rabo de andorinha do torno. Ué, existe instrumento para isso? É claro que existe. Aqui, ó, é o calibrador de folga. Esse calibrador, em geral, se apresenta na forma de canivete, feito por lâminas de aço temperada, que são móveis e podem ser trocadas. Essas lâminas, elas são rigorosamente calibradas em diversas espessuras. Ó. Bom, e para você calibrar o conhecimento que teve na teleaula de hoje, nada melhor do que um instrumento perfeito para isso. A nossa revisão que está chegando aí. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu diversos tipos de verificadores e acompanhou o funcionamento de cada um deles. Aprendeu que com eles é possível aumentar a produtividade sem comprometer a qualidade. No seu livro de estudo, você encontra exercícios preciosos para fixar tudo o que aprendeu hoje. Então não perca tempo, porque na próxima teleaula tem mais. Tchau! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.